algumas perguntas que chegaram, até para a gente entender aí A gente fala muito sobre prevenir doenças, né? Do que a gente pode fazer para evitar o que pode ser evitado. E aí você falou lá no comecinho, quando você explicou sobre ronco, que é o estreitamento da passagem que acontece. Deve ter alguns porquês, alguns motivos por esse estreitamento acontecer. E aí o ronco surge. Então, assim, quais são as causas desse estreitamento acontecer para que a gente possa tentar ver o que podemos fazer para que não ocorra, de certa forma, né? E depois ainda comentar sobre o álcool. Tem muita gente perguntando, o álcool e o ronco, se tem correlação, eu sei que vocês querem falar. Eu quero falar sobre essa parte do álcool. Falar. A parte da obstrução deles, que a pergunta chegou aí, até porque o nome é apneia obstrutiva do sono, né? Para diferenciar de um outro tipo, que é a apneia central, que tem mais a ver com a parte neurológica, com a parte da circulação cerebral, que é mais a minha área. Eu lembro que ele no início falou que o ronco acontece porque tem o estreitamento da passagem do ar. Mas então, quais são as causas, então, dessa obstrução? Criança, você falou que pode ter. Acho que o otorrino vê muita criança que ronca, né? E acho que criança roncar nunca é normal, imagino. Quero que você fale um pouquinho sobre essas causas aí, dessa obstrução que gera esse som chamado ronco. Tá, vamos lá. Como eu falei, assim, o estreitamento pode ocorrer em qualquer parte do trajeto da nossa via respiratória alta, né? Que a gente começa aqui desde a entrada aqui pelo nariz e vai descendo. Então, assim, no nariz, né, existem diferentes estruturas que podem gerar essas áreas de estreitamento, que são hipertrofia das conchas nasais inferiores, que são aquelas famosas carnes do nariz que o pessoal fala muito. Então, em crianças, principalmente, a gente vê muito adenoide, que fica lá na transição do nariz para a garganta, que inclusive é uma das principais cirurgias corretivas de apneia em criança, consiste na retirada da adenoide e das tonsilas palatinas, que são as amígdalas, que também são estruturas... Diga. Adenoide é que chama-se de carne esponjosa? Então, esse termo. Digamos, a mais famosa. Mas tem outros tipos de carne, né, no nariz que podem obstruir. A adenoide é mais comum em criança. Adultos podem ter, mas a partir ali dos 15 anos ela tende a sofrer uma atrofia, mesmo quando o paciente tem uma adenoide remanescente. Então, a obstrução nasal em adulto dificilmente é por adenoide. Tem outras estruturas de nariz que ocasionam, que é o meio do nariz, que é o septo, que a gente chama, costuma ter muito desvio, que pode gerar essas áreas de estreitamento, turbulento de ar. Tem mais... porque assim, são vários, né? Tem vários fatores que podem... Tem uma causa, Miris, que aí a gente acaba vendo também bastante... É uma causa em comum de várias doenças ou vários problemas de saúde, que é o sobrepeso, né? A obesidade, o sobrepeso pode... Eu queria que você me explicasse isso. Assim, eu sei da minha prática que o paciente que está no sobrepeso ou que está com obesidade, ele tende a roncar mais. Mas como explicar isso? Existe estreitamento das vias aéreas por conta do acúmulo de gordura também no pescoço? Isso acontece aqui em cima também? Não é só a barriga que cresce, também acumula gordura nessa região e pode ser a causa de ronco? Inclusive, assim, é um dos principais fatores a gente chama de preditor, né, de gerar os roncos, esse aumento da circunferência cervical, né, esse aumento de gordura nessa área, né, o sobrepeso em si, né, ele tende a gerar mais pressão ainda e gerar mais estreitamento nessa parte. Principalmente tem muita gente que refere, eu costumo roncar muito quando eu durmo de barriga para cima, tal, que quando você tende a comprimir mais ainda, também assim, essa região e esse peso fazer pressão para a via aérea. Tanto que, assim, uma das correções de tratamento de apneia, que é a indicação de cirurgia, num paciente que tem um sobrepeso importante, né, a gente tem que ponderar muito bem, analisar, porque às vezes só tratando sobrepeso o paciente já consegue se livrar de uma abordagem cirúrgica, e às vezes assim, termina que temos pacientes que são submetidos a uma cirurgia e não corrigem a apneia, porque tira aquelas áreas de estreitamento, aquelas
essa que a gente comentou já algumas coisas ali que podem interferir, e mesmo assim a pressão aqui na parte cervical continua alta e o paciente continua roncando Continua e, roncando e fazendo a apneia, né? fazendo a Olha, apneia por conta do peso. a gente costuma dizer que essa nossa jornada aqui de falar a verdade nem sempre é conveniente. Não é? Enfim, mas nosso compromisso é com a verdade. Perceba o quanto é importante o cuidado com o nosso peso. Porque, veja, aqui mais um ciclo que se fecha. Eu acabei de falar que a gente sabe que a pessoa que dorme mal, por qualquer natureza, por insônia, tem uma série de distúrbios do sono que também são de interesse aqui do nosso portal, do nosso tema, mas hoje estamos falando só de ronco e apneia. Mas qualquer causa que leve a pessoa a dormir pouco e ou mal, vai gerar uma dificuldade no metabolismo e essa pessoa vai tender a engordar mais. Ou, se não engordar mais, ela vai ter mais dificuldade de emagrecer. Se o sobrepeso gera ronco com apneia, vai dificultar o sono, que vai aumentar a chance de quilinhos extra ao passar dos anos. Então, perceba como algumas pessoas ficam literalmente num ciclo vicioso e buscando, às vezes, um remédio, buscando até uma cirurgia, que às vezes é indicada de maneira não muito criteriosa e não resolve. Quando a solução ela está ou estaria muito mais nos hábitos da pessoa, em relação a entender a questão do peso, o controle da sua dieta, da sua atividade física, para que você resolva, por exemplo, uma tendência a ronco, apneia, sono ruim. Olha como tem muita coisa que está ao nosso alcance e controle. Essa é a correlação, né? parte Uma principal. correlação bem extensa. E o álcool? Ah, sim, o álcool. Eu acabei vendo aqui essa pergunta, e aí chegou mais de uma pessoa, alguém perguntou aqui ao vivo, agora há pouco. Você vê muita gente que fala, mas eu tomo um vinhozinho, né? Eu tomo pessoas que dormem mal e que acabam, vamos dizer assim, de maneira errada, achando que beber vai melhorar o sono, vai roncar menos. Como é que você vê isso em sua prática? Não, assim, na verdade é o oposto, né? E tem pessoas que roncam mais quando bebem, né? Se ela Sim, bebe, eu sei justo. que tem pessoas que falam, mas fulano quando bebe é pior, ele ronca dobrado na hora que ele vai deitar. Assim, o álcool, né, assim como também o cansaço excessivo, eles terminam gerando um pouco mais como é que eu posso dizer? Eles geram um pouco mais de flacidez nessas estruturas moles, justo. Então, essas estruturas que tendem a vibrar, que tendem a fechar durante o ronco, que podem gerar apneia, elas ficam mais moles e tendendo a gerar mais ronco e apneia por conta do relaxamento, entendeu? Então, realmente tem essa relação direta. Tem dois O cigarro também, né, também gera também essa mesma... Tem outros dois aspectos, Miris, em relação à qualidade do sono, que vão além da questão do roncar e apneia, que a gente já falou aqui em outros momentos, você sempre lembra. Assim, pessoal, o nosso sono, ele tem uma estrutura. O sono não é só fechar o olho. O nosso sono é uma viagem, literalmente, é uma jornada que o nosso cérebro, o nosso corpo tem que fazer. Por isso que é tão importante que ele dure pelo menos 7 horas, se não 8. Não é por acaso que nós precisamos de um tempo mínimo de que o sono aconteça. E além desse tempo, o sono ele tem uma arquitetura, ele tem fases, ele tem momentos. É como um carro que você vai da primeira até a quinta marcha. Então você vai ter que chegar até a quinta marcha, que é a quinta fase do sono. Alguns dizem 4, enfim, mas existem fases que você precisa chegar para que todo o processo de restauração do nosso corpo aconteça. E o álcool, ele interfere na arquitetura do sono. O sono, sob efeito de drogas,
e o álcool é uma delas, esse sono não é o mesmo sono fisiológico, o sono como deveria ser. Então a pessoa até pode adormecer mais rápido e até dormir um tempo razoável, mas a qualidade desse sono não é a mesma. Para não falar também, é tanta coisa que a gente precisa dizer aqui, para não falar que o álcool ele inibe a produção de uma substância em nosso cérebro que chama-se hormônio antidiurético. Quando a gente está dormindo, normalmente a vontade de fazer xixi ela é inibida para justamente você não ter o seu sono interrompido de maneira desnecessária. E quando a pessoa bebe, essa secreção do hormônio cai e a pessoa tende a urinar mais. É por isso que quem bebe se desidrata. Você toma um gole, um copo de alguma bebida e você urina mais do que aquele volume de líquido que você bebeu. Porque o álcool faz você urinar mais, o que não é bom, porque é uma coisa artificial. E no caso do sono, a pessoa acorda mais à noite para ir ao banheiro e interrompe de novo, vai mais ainda para o ralo, a qualidade do sono, com uma série de consequências ruins para a saúde.